Exatamente às 7h30 da noite, horário de Brasília, uma notícia bombástica abalou o Brasil. O colunista Lauro Jardim revelou no site do jornal O Globo que o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, entregou ao Ministério Público Federal uma gravação feita em março deste ano. Nela, Joesley Batista conta ao presidente Michel Temer que está pagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Segundo o jornal O Globo, os irmãos Joesley e Wesley Batista e outras 5 pessoas estão tentando fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público e apresentaram várias gravações aos procuradores. Numa conversa gravada, o presidente Michel Temer indica para Joesley o nome do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para resolver no governo um assunto da empresa JIF. Ainda segundo o jornal, em um vídeo feito logo depois, o deputado aparece recebendo uma mala com R$500 mil enviados pelo empresário. Nesse vídeo, de acordo com a reportagem de O Globo, Joesley Batista aparece contando a Michel Temer que estava dando a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro, operador do PMDB no esquema da Lava Jato, os dois presos em Curitiba, uma mesada para que ficassem calados. Nessa conversa, segundo o jornal, diante da informação, Michel Temer incentivou, abre aspas, tem que manter isso, viu? Fecha aspas. O jornal O Globo mostrou que pela primeira vez na Operação Lava Jato foram feitas ações controladas, 7 no total, para obtenção de provas em flagrante. Segundo o jornal, tudo foi combinado com a Polícia Federal. Os diálogos e as entregas de dinheiro foram filmadas pela Polícia Federal. Além disso, a reportagem mostra que as cédulas tinham os números de série informados aos procuradores para ficar mais fácil o rastreamento. E as malas e as mochilas usadas para a entrega da propina estavam com chips. Apenas nessas ações, chamadas de controladas, foram distribuídos R$3 milhões em propina durante o mês de abril. As primeiras conversas para o acordo da delação premiada começaram em março e os depoimentos terminaram na semana passada. Os 7 delatores acertaram um pagamento de R$225 milhões de multa. Eles não vão ficar presos, nem vão usar tornozeleiras eletrônicas. E uma correção sobre o ex-deputado Eduardo Cunha, o que se tem é uma gravação de áudio e não a gravação das conversas e não a gravação de vídeo, em vídeo. Isso em relação ao ex-deputado Eduardo Cunha. Os delatores da JBS tinham nas mãos conversas gravadas do empresário Joesley com o presidente Temer, além de um histórico de propinas distribuídas a políticos nos últimos 10 anos. Essas conversas foram gravadas no mês de março. Segundo o jornal O Globo, o dono da JBS usou um gravador escondido no bolso do paletó. Para que nada vazasse, ainda segundo o jornal, a Procuradoria-Geral da República adotou procedimentos pouco usuais. Na hora de prestar os depoimentos, os delatores entravam pela garagem da sede da Procuradoria em carros particulares e subiam para as salas sem serem identificados na portaria. A reportagem mostra que, segundo os delatores, o dinheiro para Cunha era entregue a Altair Alves Pinto, seu homem de confiança. Na conversa gravada, Joesley pediu a ajuda de Michel Temer para resolver uma pendência da JIF no governo. Temer disse que Joesley deveria procurar Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, para cuidar desse problema. Temer disse, fale com Rodrigo, Joesley. Joesley Batista quis saber se Joesley quis se certificar do que Rocha Loures poderia fazer. Por isso ele perguntou, posso falar tudo com ele? E o presidente Michel Temer respondeu, tudo. Ainda segundo a reportagem, Rocha Loures é um conhecido homem de confiança do presidente. Foi chefe de relações institucionais da vice-presidência, sob Temer. Após o impeachment, ele virou assessor especial da presidência e, no mês de março, voltou à Câmara dos Deputados, ocupando a vaga do ministro da Justiça, Osmar Serralho. A reportagem do jornal O Globo na internet mostra também que Joesley relatou que Guido Mantega era o contato dele com o Partido dos Trabalhadores. Segundo Joesley, era com Mantega que o dinheiro de propina era negociado para ser distribuído aos petistas e a aliados.
Manteiga, segundo a reportagem, também operava os interesses da JBS no BNDES. Joesley revelou também que pagou 5 milhões de reais para Eduardo Cunha após a prisão dele, valor referente a um saldo de propina que o PMDBista tinha com Joesley. Joesley disse ainda que devia 20 milhões de reais pela tramitação de uma lei sobre a desoneração tributária do setor de frango. E ainda de acordo com a reportagem do jornal Globo, Joesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação que agrava ainda mais a situação do senador Aécio Neves. No áudio, o presidente do PSDB pede 2 milhões de reais ao empresário sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com a sua defesa na Operação Lava Jato. Aécio e Joesley se encontraram no dia 24 de março, num hotel em São Paulo, quando Aécio citou o nome de Alberto Toron como criminalista que o defenderia. O pedido de ajuda foi aceito e Joesley quis saber quem seria o responsável por pegar as malas. Aécio Neves indicou o primo, Frederico Pacheco de Medeiros, para receber o dinheiro. Ele é conhecido como Fred. Foi diretor da CEMIG, nomeado por Aécio, e um dos coordenadores da campanha de Aécio a presidente da República em 2014. Aécio Neves disse para Joesley, abre aspas, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu, porque ele sai de lá e vai no cara. Fecha aspas. Quem levou o dinheiro a Fred foi o diretor de Relações Institucionais da JBS, Ricardo Saúde, um dos 7 delatores. Foram 4 entregas de 500 mil reais cada uma. A Polícia Federal filmou uma dessas entregas. No material que chegou às mãos do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, a Procuradoria-Geral da República diz ter elementos para afirmar que o dinheiro não foi repassado a advogado algum. As filmagens da Polícia Federal mostram que, depois de receber o dinheiro, Fred repassou, ainda em São Paulo, as malas para Menderson Souza Lima, ele é secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais. Não há, portanto, nenhuma indicação de que esse dinheiro tenha ido para o advogado Alberto Toron. A gente já disse, essas revelações todas feitas pelo site do jornal O Globo vieram a público às 7h30 da noite. O que tivemos até agora foram as notícias do jornal O Globo, aqui reproduzidas no Jornal Nacional. E agora vamos ao vivo a Brasília. O Marcos Lozecan está lá e fala ao vivo. Você está no Supremo, não é isso, Lozecan? É isso, Bonner. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. E o Supremo Tribunal Federal, pelo menos até agora, não deu nenhuma informação oficial sobre essa delação premiada feita pelos donos da JBS, o Joesley Batista e o Wesley Batista. Ou seja, o Supremo não confirma sequer se essa delação foi homologada, ou seja, validada pelo ministro relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin. Nós estivemos agora há pouco, vários jornalistas, em frente ao gabinete do ministro Luiz Edson Fachin, em busca de informações, mas pediram para que a gente saísse de lá e a porta foi fechada. E isso não é uma atitude normal aqui no Supremo Tribunal Federal. Depois nós fomos à Secretaria de Imprensa do Supremo, onde tivemos a seguinte informação. Eles estão procurando lá também falar com o ministro Fachin para ver se confirmam tudo isso, se obtém mais informações para passar para a gente aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que a gente pode informar agora de certeza é que os investigadores da Lava Jato confirmaram que tudo que saiu no site do jornal O Globo é verdadeiro. Nós voltamos a falar sobre a notícia bombástica do jornalista Lauro Jardim, que o site do jornal O Globo publicou agora à noite. O colunista revelou que o dono da JBS, Joesley Batista, gravou conversa com o presidente Michel Temer, em que Temer deu o aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha na prisão. A gente vai voltar a Brasília agora ao vivo. Vamos conversar com o repórter Marcos Lozecan, ele está em frente ao Supremo Tribunal Federal. Lozecan, boa noite. Alguma nova movimentação no gabinete do ministro Edson Fachin aí no Supremo? Pois é, Renata, boa noite para você, que eu não tinha dado ainda, né? Olha só, o clima aqui é muito tenso. No Supremo Tribunal Federal, isso caiu também como uma bomba, foi uma grande surpresa o vazamento dessas informações. A Procuradoria-Geral da República, que fez as investigações, que fez também a delação premiada,
que ainda não foi homologada, a Procuradoria-Geral da República diz que não vai se manifestar, nem confirmou e também não negou que essa delação já teria sido ou não homologada. A gente ficou sabendo mais cedo que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teria estado aqui numa reunião de emergência com o ministro Fachin, mas na garagem a gente viu um carro que depois se confirmou que não era o carro dele. A gente não tem certeza se ele esteve aqui ou não. O teor das informações publicadas no jornal O Globo já foi confirmado por investigadores da Lava Jato. E uma última informação, a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha disse que ele não vai se manifestar por enquanto. Agora vamos ao Congresso Nacional, onde está a minha colega, a repórter Zileide Silva. Oi, boa noite, Lozecan. Olha, as sessões aqui no Congresso, as sessões no Senado e na Câmara aconteciam normalmente quando parlamentares da oposição começaram a ler a notícia no site do jornal O Globo. Imediatamente, outros parlamentares também tentaram comentar o noticiário, mas pouco depois, os presidentes da Câmara e do Senado encerraram as sessões, evitando assim novos comentários. O deputado Rocha Loures, citado no noticiário do jornal O Globo, não está aqui em Brasília. Segundo a assessoria, ele está viajando, está em Nova York. E logo após tomar conhecimento do noticiário, o deputado Alessandro Molon decidiu entrar com um pedido de impeachment do presidente Michel Temer, baseado na lei do impeachment, a 1079, artigo 9º, com base no comportamento incompetente para o decoro do cargo. Bom, o presidente aqui da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, saiu logo após o encerramento da sessão, saiu rapidamente falando ao celular e disse que é preciso conhecer um pouco mais do noticiário, mas que o noticiário pode sim ser grave. Agora vamos ao Congresso Nacional novamente, onde está a minha colega Zileide Silva. Oi, Lozecan, eu falei há pouco que as sessões foram encerradas no Senado e na Câmara e imediatamente depois alguns senadores se reuniram na liderança do PT. Já aqui na Câmara, alguns deputados se reuniram na liderança do PDT justamente para discutir os próximos passos, o que fazer a partir dessa notícia do jornalista Lauro Jardim no site do jornal O Globo. Como eu disse também, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, pouco antes das 8 horas, quando ele encerrou a sessão, ele saiu do plenário falando ao telefone e conversou rapidamente com o jornalista sem deixar o celular. E perguntado se ele achava que esse noticiário do jornalista Lauro Jardim era grave, ele comentou o seguinte, que se não fosse grave, nós jornalistas não estaríamos tratando disso. Já o líder do Democratas, o deputado Efraim Filho, disse que o noticiário é grave sim, pediu celeridade na investigação e uma resposta para a sociedade. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto com a repórter Délis Ortiz. Boa noite, Zileide, boa noite a todos. Quando a notícia foi divulgada, pegou o Palácio do Planalto num dia de agenda muito tranquila. O presidente Michel Temer estava reunido com governadores do Nordeste, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. O secretário de Comunicação da Presidência da República e o porta-voz subiram imediatamente ao terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial. Precisavam avaliar as declarações e definir algum tipo de resposta. Na sequência, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também correu para o gabinete de Temer. Consta que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também está no gabinete presidencial nesse momento. A reunião continua e até agora não houve nenhuma manifestação do Planalto sobre as declarações envolvendo o presidente da República. Assim que essa notícia foi divulgada, deixou o Palácio do Planalto em alvoroço. Uma reunião que Temer estava tendo com governadores foi suspensa. O porta-voz e o secretário de Comunicação da Presidência da República correram para o gabinete presidencial, que fica no terceiro andar do Palácio. Na sequência, foi o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Depois chegou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E agora há pouco soubemos que também estão no gabinete presidencial os ministros da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco. Eles estão ainda discutindo e avaliando
esse noticiário. Até agora não houve nenhuma manifestação. Eu já falei com os ministros, ninguém atendeu o telefone.